ouvir o som de sirenes no ar. Mas há um grito que soa mais alto, é um povo que clama, quem vai ajuda? Onde estão aqueles a quem Deus escolhe para um resgate de vidas que ainda restam, pois muitos até perecerão. Não há tempo pra descansar e de impor todo mundo a palavra pregar. É um resgate de almas feridas, um resgate de almas que sofrem, estão aguardando ouvirem os passos de soldados chegando. Soldado valente, desperta agora, pois nós já estamos na última hora. Fostes convocado para essa missão, resgatar essas vidas que presas estão. Acorde agora sem retroceder, o general Jesus estará com você. Prossiga, pois ele já te escolheu, missões estão no coração de Deus. Vai, Deus é contigo, siga em frente, vai. Revista agora de armadura, vai, pois Deus vai requerer de tuas mãos o sangue dessas vidas. Vai, Deus já te deu autoridade, vai. Se dá amor por essas almas, vai. É um resgate de vidas, meu irmão. Vidas gritam por salvação. Soldado valente, desperta agora, pois nós já estamos na última hora. Fostes convocado para essa missão, resgatar essas vidas que presas estão. Acorde agora sem retroceder, o general Jesus estará com você. Prossiga, pois ele já te escolheu, missões estão no coração de Deus. Vai, Deus é contigo, siga em frente, vai. Revista agora de armadura, vai, pois Deus vai requerer de tuas mãos o sangue dessas vidas. Vai, Deus já te deu autoridade, vai. Se dá amor por essas almas, vai. É um resgate de vidas, meu irmão. Vidas gritam por salvação. Resgate de vidas, 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 resgate de vidas. A paz do Senhor seja com todos os irmãos. Convido a vocês a abrir as vossas harpas no hino de número 449, À Beira da Estrada. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. Podem tais almas sem Deus perecer, tu estás pronto para socorrer. Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. À beira da estrada estão muitos que buscam do céu o pão. Aos famintos, ó, quem falará do evangelho, quem lhe saciará. Quem hoje dirá, eis-me aqui,
além passarás. Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor, a quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Quando a jornada terminar e o fim da estrada se aproximar, conhecerá muitos na multidão que receberam de Deus salvação. Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor, a quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Aleluia, Jesus, exaltado seja o teu nome. Amém. Fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã Fátima. A paz do Senhor, minha querida, como que a senhora está? A paz do Senhor, pastor Luiz, eu estou bem, graças a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Pastor Manuel, como que o senhor está de saúde? A irmã Fátima também. Como que vai a família, pastor Manuel? Pastor Luiz, eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Cuidado de nós. Estou gozando da perfeita saúde. Depois que eu cheguei de Portugal, fiz um tratamento. Hoje estou gozando de saúde com a minha esposa, vivemos bem. Deus tem nos sustentado em tudo, pastor, em tudo, na saúde, na prosperidade. A presença de Deus é grande em nossa vida. E sempre aquela paixão missionária ainda acesa no coração. Sentimos realmente uma saudade muito grande do que Deus tem feito por nós. Então, eu e a família, está tudo bem, Deus tem nos abençoado muito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo a irmã Fátima, está tudo bem, irmã Fátima, com a senhora também, o pastor Manuel já falou que a família está bem, mas é tão bom quando a gente ouve a voz do casal. A irmã está bem, saúde, toda a família está bem? Graças a Deus, estamos todos bem. Família, mãe, irmãos, enteados. Deus tem dado graça e saúde. Maravilha. Pastor Manuel, eu quero já ouvir do senhor como foi a sua conversão, né? E, senhor, quem foi que evangelizou o senhor, pastor Manuel? Nós temos uma hora, né, pastor? Temos uma hora mais ou menos, né? Olha, pastor, contar com muita clareza como foi que eu vim para Jesus. Nessa época, pastor, eu estava em uma situação tão difícil, né? Tão difícil. Não tinha um caminho como tomar. Havia uma irmã que morava do lado da minha casa, a irmã Maria, e ela vendo a minha situação, ela disse, olha, só tem um caminho. Fala com Deus, Deus ele vai abrir as portas e vai te ouvir. Né? Fale com Deus, que Deus ele tem realmente um caminho para cada um de nós. A irmã Maria falou para mim. E naquela situação estava tão difícil, não amava mais a família, trabalhava na CRUP, então queria o mundo, né? Queria o mundo. Mas, como a palavra dessa irmã falou que buscasse a Deus, que Deus estava pronto para nos ouvir, então, ao me deitar, que eu levantava às 4h30 para trabalhar, aí eu falei com Deus, né, sem saber orar, eu falei, Deus, é verdade que o Senhor existe, como os crentes falam, que o Senhor fala conosco? Eu estou numa situação difícil, Senhor, fala comigo. E me deitei. Eu me deitei. E nesse sono, pastor Luiz, e nesse sono, daquela noite, o Senhor me levou, onde está registrado ali em São Mateus, no capítulo 7, versículo 13, quando ali Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é estreita,
Então me deparava em dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito. Quando apareceu um anjo, né, todo de branco, resplandecente, ele chegou diante de mim, mais ou menos 2 metros. Ele olhou para mim e disse: você está procurando o caminho? Eu disse: sim, eu estou procurando o caminho. Aí aquele ser de branco disse: segue-me. Aí ele tomou o caminho estreito. E no caminho estreito, pastor Luiz, havia muito espinho. Era do crente, né? Aí ele seguiu. E mais na frente tinha um muro alto, grande, tinha uma porta. Aquele senhor todo de branco passou naquela porta estreita, mas estreita, não se cabia ele. Aí ele passou, eu passei também. Só que quando eu passei pelaquela porta do outro lado, aquela angústia, aquele coração negro, aquele ódio da vida, desapareceu. Acompanhei o anjo. Fomos andando naquele jardim lindo, bonito, ali junto com aquele ser de branco. Quando de repente ele disse para mim assim: você quer ver de onde você saiu? Falei: sim. E naquele momento, Deus abriu os meus olhos que pudesse enxergar sobre o mundo, todas as nações, irmão. Essa visão no meu coração, na minha alma, ainda está até hoje. Quando ele mostrou aquela multidão que vinha ao meu lado, a impressão daquelas pessoas sem Jesus é terrível, irmão, é feio, é terrível. Pessoas sem Jesus têm um semblante muito caído, terrível. Aí ele falou: olha, você veio de lá. Aí eu disse para aquele filho de branco de anjo, falei: nunca mais eu quero voltar para lá. É muito feio o mundo. E ali então Deus começou a falar comigo, mostrou a igreja, mostrou sendo batizado nas águas, viu o coral cantando, tudo cantava para mim alegre, contente, aquela coisa linda, rapaz, que Deus estava mostrando para mim. E eu estava alegre, chorando de alegria, de gozo na alma, e tenho contado a maior felicidade. Que eu disse para ele: nunca mais quero voltar para o mundo, nunca mais. Isso já faz 45 anos, Deus tem nos abençoado, e estamos firmes até hoje, Deus tem essa minha conversão. E a Mamãe Maria, então, ela me trouxe essa alegria, falar com Deus, e Deus falou comigo. Amém? Pastor Manuel, o senhor me ouve? Você ouve ele. Pastor, estou informando que você a gente teve um problema técnica e não estão nos ouvindo. Os nossos telespectadores não estão nos ouvindo. Segura um pouquinho. Vamos tentar. Mas você está ouvindo? Não está saindo. Não, mas os irmãos eu lhe ouço. Os telespectadores não nos ouvem. Está um problema na técnica. A gente vai tentar corrigir. Muta o seu microfone, daqui a pouco a gente retorna. Meus amados irmãos e ouvintes, nós pedimos desculpa aos irmãos, retornamos, tivemos um problema na mesa de som e nós interrompemos a nossa entrevista, pedimos desculpas, essas coisas acontecem, mas graças a Deus, os nossos técnicos já retomaram e vamos então retomar aqui a nossa entrevista com o nosso querido casal, o pastor Manuel e a irmã Fátima. Nós estamos falando, pastor Manuel, como foi a sua conversão. Nós queremos ouvir um pouquinho do senhor, da sua fala, e um pouquinho da fala da irmã Fátima, como foi a conversão. Então o senhor pode... Ele quer ouvir só um pouquinho da sua conversão, não tudo. Só fala o final. Pode falar, pastor Manuel. A conversão realmente foi uma irmã que me evangelizou, e ela mostrou para mim que se eu falasse, Deus ouvia, né? A nosso clamor foi aonde nós oramos. Eu busquei a Deus naquela noite e o Senhor apareceu a mim, mostrando 2 caminhos, o caminho largo, o caminho estreito. E ali então ele disse: está procurando o caminho? Eu disse que sim. Aí ele disse: segue-me. Eu segui a Jesus, mas na frente tinha uma porta estreita, ele passou pela porta estreita, eu também passei, e ali depois seu gozo, alegria, contentamento, gozo na alma.
E andando ali conversando, que iniciei ele branco, então ele me disse, você quer ver de onde você veio? Eu falei, sim. Então o mundo abriu diante de mim, e ele mostrou o mundo, irmão. A pessoa sem a presença de Deus tem uma imagem muito feia, horrível, triste. E foi de lá que você saiu. Eu falei, não, é muito horrível, nunca mais quero voltar para lá. Então, o Senhor me mostrou a igreja, sendo batizado, ele me mostrou o irmão pregando, mostrou o coral, coisa linda. Eu chorava de alegria, de contentamento, de gozo na alma, de ter encontrado o caminho, né? E quando essas belezas estavam diante de mim, foi quando o relógio despertou, e eu me acordei, era 4h30, chorando que nem uma criança, de encontrar o caminho verdadeiro. Naquele dia, passou rápido as horas. Lá no trabalho, cheguei em casa e disse, vou para a igreja. Eu falei, minha mulher, vamos para a igreja? Eu falei, você que precisa de Jesus, não precisa. Eu cheguei na igreja, então, fiquei na porta, na Vila Rio Branco, uma igreja simples, humilde. Estava ali o cooperador sentado na porta, era o pastor Pedro, ele era cooperador ainda. E ele disse, entra. Eu falei, aqui está bom. Eu falei, entra, aqui está bom. Quando de repente, com a mão, me jogou dentro da igreja, cheguei no banco lá. Quem estava, que era o pastor, estava pregando, o pastor Zé Rodrigues. Ele contou a mensagem daquela noite. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, toma da água da vida. Contou toda a vida e coisa, falou comigo, contou tudo, irmão. Aí ele disse, tem uma alma para Jesus. Levantei com as duas mãos para o alto. Fui na frente, ele olhou por mim. Oh, irmão, que coisa linda. Foi como um fardo caiu nas minhas costas. Fiquei leve, andando leve. Fico aquela chorando de alegria, contente, um gosto na alma. Isso faz 45 anos, irmão. Deus te alegrava cada dia mais e mais essa alegria no meu coração. Orgulho da frente. Bem? Maravilha. Que bênção, pastor. Eu acredito que o senhor teria muito mais a dizer, mas vamos ouvir um pouquinho da irmã Fátima. Irmã Fátima, resuma para a gente como foi a sua conversão, minha irmã. Na verdade, foi os meus pais. Nós morávamos na Vila Comercial e meu pai era viciado em bebida naquela época e tinha um irmão chamado Florentino. Ele que levou meu pai para a igreja, mas a minha mãe não. A gente tinha medo dos crentes, que a gente veio de uma cidade chamada Pongaí e ali eu só conhecia uma família que era crente. E minha mãe não deixava a gente se aproximar dos crentes. Ela gostou, o meu pai foi para a igreja, o meu pai bebia, e ela demorou algum tempo, isso foi no ano de 68. Aí quando foi no ano de 74, nós já morávamos na Vila Hortolândia, nós somos filhos da igreja da Vila Hortolândia, no tempo também do pastor Joaquim Ribeiro, ele também evangelizou minha mãe, que tinha culto na vizinha, e todo dia ele visitava as pessoas. E teve um dia que ele conversou com a minha mãe. E a partir desse momento, até hoje, ela se converteu. Ela era viciada também em cigarro. Ela era uma mulher muito nervosa. E o Senhor Deus fez uma grande obra na vida da minha mãe. Eu era criança, eu acho que eu tinha mais ou menos 10 anos. E foi aí, e agora, graças a Deus, estamos na presença do Senhor através dos meus pais. Glória ao nome do Senhor. Que bênção. E, amados, como aconteceu a chamada missionária de vocês? Como é que foi essa história? Pastor Mauro. Pastor Luiz, nessa época, eu estava ali dirigindo a congregação da Vila Mafalda, né? A Vila Mafalda. Sim. E ali ficamos mais ou menos 3 anos dirigindo aquela congregação. Uma dessas noites, o Senhor falou comigo, né? O Senhor falou comigo. Ele apareceu mais uma vez, de branco, e ele disse, uma condução. Peguei um avião simples, pequeno naquela época. Nós viajamos, quer dizer, eu viajei, né? Eu viajei, e quando chegou no país,
não conhecia ninguém, nem as línguas. E aí, então, nós aterrissamos, e diante de mim tinha um rio, havia um barco. E ele entrou junto comigo naquele barco, e então ele falou para mim assim: olha para o seu lado direito, vê aquele povo, tem lá um pessoal dos 15, 20 pessoas. Aí ele disse para mim assim: você vai cuidar daquele povo ali. Aí eu recusei, falei: não, eu não vou. Eu não vou porque eu não sei falar a língua deles, não conheço o povo, é estranho, então eu não vou não. Aí ele disse: mas você vai. Mas quando ele disse você vai, eu fiquei quieto, né? Andamos mais um pouco, e ali então eu comecei a observar, né, como que Deus trabalha. Teve uma palavra, irmão, que nessa época, Deus falou comigo muito forte nessa palavra. Eu chorava todos os dias quando li essa palavra. Está registrado lá em Ezequiel, no capítulo 12, e versículo número 3. O Espírito Santo me levou ali e eu chorava. Está escrito assim: tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudar de país. Isso foi muito forte, irmão, no meu coração. Que eu não aguentei, comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu falei: Deus, a coisa que eu mais temia, pastor Luiz, é quando eu falava de missão. Porque missão, você tem que renunciar muita coisa. Eu tinha medo de falar de missão. Tinha muito medo de eu renunciar a família, em país distante, uma língua diferente, alimentação diferente. Então eu temia muito, né? E quando eu estava chorando muito, já faz um ano e meio mais ou menos, que ele ter falado comigo, só a minha esposa sabia. Aí eu orei a Deus, eu falei: Senhor, se é uma chamada missionária, ninguém está sabendo, mas todavia, fala para o anjo da igreja, porque eu não vou dizer. Isso passou mais ou menos um mês e meio, esqueci. Estava ali na sede na terça-feira, o pastor Ezequias dando o ensinamento da palavra de Deus, né? E aí terminou. Quando eu estou saindo, tinha pouca gente na igreja, na sede. Quando cheguei no meio da igreja, que estava indo embora, o pastor Ezequias falou: Manuel, você vem cá. Quando ele me chamou, aí eu pensei comigo: acho que ele vai mudar de congregação. Está me chamando assim, vai mudar de congregação. Eu cheguei bem próximo dele, ele estendeu um sorrindo para mim, e eu já tinha esquecido de dar uma chamada missionária. Aí ele imediatamente falou assim: Manuel Vicente, eu te chamei porque eu estou enviando você para Portugal. Pastor Luiz, a perna bateu, eu fiquei pálido, eu tremi, faltou ar. Eu falei: meu Deus, não é que Deus falou por da igreja mesmo? Que ninguém sabia. Aí eu falei: pastor Ezequias, eu sou franco em dizer, meu pastor, tem muitos pastores aqui, professores, homens teólogos, homens com sabedoria, homens que têm todo entendimento. Você mandar para qualquer lugar, estão prontos. Quem sou eu, pastor? Eu não posso. Eu sou menos que posso. Não tem condição, pastor. Aí ele falou para mim: tudo isso que você falou, eu sei, mas nenhum deles Deus me mostrou, Deus mostrou você. E amanhã, quarta-feira, traz a mão Fátima aqui, que eu tenho que enviar você para Portugal logo, que está faltando pastor lá. Então, irmão, eu tenho certeza da minha chamada. Eu certeza, absolutamente, como Deus faz. Né? Tem muitas coisas que ela está passando, por enquanto, mas eu certeza. Tá. Pastor Manuel, o senhor acabou de dizer que o pastor Ezequias o procurou e pediu para que o senhor trouxesse a sua esposa e ia enviar o casal para o país Portugal. E, pastor Manuel, qual foi a primeira impressão chegando lá em Portugal? Olha, irmão, a primeira impressão que tivemos lá em Portugal, claro, realmente foi a alimentação, a língua, né? A língua, isso foi uma coisa terrível. Mas a que mais me deixou impressionado, irmão, olha, quando desci no aeroporto, que cheguei ali para tomar a condução, eu vi, irmão, uma opressão maligna, terrível, uma opressão, porque no Brasil é coisa linda, mas quando você vai ir para fora,
você vê uma coisa muito estranha, né? Aquela opressão terrível. Falei, meu Deus, que coisa tremenda aqui. Mas começamos ali a trabalhar, irmão. Eu achei por bem um trabalho para iniciar, porque deu muito fruto na minha época lá, fazer culto na casa dos portugueses. Então eu marcava culto e pegava amizade com as pessoas e fazia culto nas casas dos portugueses, e ali foi abrindo trabalho, irmão. Pessoas pediam culto, ia lá, outra vinha, havia parecido um demoniado, e a gente, pela graça de Deus, puxava, e o trabalho foi começando assim, irmão, evangelizando as casas, fazendo os cultos. Então foi pegando assim uma amizade total com todo mundo ali, né? E Deus abençoou esse trabalho. Até quando o pastor Ezequiel, ele apareceu lá pela primeira vez que eu estava lá, como vai o trabalho, pastor? Falou, pastor, está dando fruto. Estou trabalhando na casa dos portugueses, está dando culto na casa das famílias, e Deus está trazendo almas, e está sendo um trabalho muito bom. Então aí começou o trabalho. Maravilha. Pastor Manuel, se a irmã Fátima quiser também responder, ela pode responder. Claro que o objetivo principal era a salvação das almas. Além desse objetivo principal, quais as outras necessidades, pastor, que o casal encontrou lá no país? Olha, a primeira coisa que a gente encontrou ali naquele país, irmão, foi ajuda financeira. Né? Ajuda financeira. Encontramos ali um casal que ele estava passando até, vamos dizer, uma necessidade, né? Até ele pediu para mim que eu pagasse o aluguel para ele, e a gente pagou para aquela família o aluguel e ajudava quando podia, ajudava com dinheiro, né? Comprar alguma coisa, de alimentação, de condução, e a gente então procurava ajudar. Não somente ele, mas outras pessoas, né? A gente vinha ali ajudando, trazia realmente o sustento para ele. O que mais nos ajudou nesse particular, pastor, o que mais nos ajudou financeiramente para ajudar essas pessoas, é que ali tinha um casal brasileiro, e ele vinha para a igreja e estava 2, 3 meses. E quando ele vinha desses 2, 3 meses para a igreja, ele trazia as ofertas da semana do mês inteiro. E trazia o dízimo, ele e sua esposa ganhavam também. Então ele trazia os dízimos, as ofertas, ele trazia para nós. Isso ajudou muito. Nunca tivemos necessidade de nada. Então nós ajudava aquele que precisava, pagar um aluguel, ajuda financeira, né? E Deus tem nos abençoado grandemente nesse particular. Uma prova disso que eu nunca telefonei para o Brasil pedindo nada, porque Deus supriu todas as nossas necessidades. Eu, talvez, ela não vai dar esse testemunho, mas vou dar no lugar dela, que ela conheceu os cabeleireiros lá em Portugal, ela fazia o cabelo lá em 3, 4 lugares, e aquelas pessoas, graças diante de Deus, a nós, então todo mês, irmão, eu contando diante de Deus, todos os meses, ele falava assim, pastora, vem buscar oferta para vocês. E aquela oferta vinha, uma oferta boa, mano, 300 euros, 200 euros, 250 euros. Isso me ajudou muito. Então eu vi a mão de Deus sobre nós, nos ajudando nesse particular. Então foi uma bênção da parte do Senhor. Uma bênção. Maravilha. Glória ao nome do Senhor. Bênção. Como está sendo muito bom ouvi-los, viu, pastor Manuel? Pastor Manuel, quanto tempo o senhor serviu o senhor ali em Portugal? E quais os resultados positivos no trabalho que vocês deixaram lá? Olha, irmão, houve uma dificuldade no princípio, ali quando o pastor Milton, o pastor José inaugurou a primeira igreja, né? Houve uma dificuldade ali. Então eu fiquei nesse local mais ou menos 2 meses e
era no salão embaixo, em cima tinha moradia. Então, quando começava o culto, e eles se incomodavam com os louvores, com a pregação, então eles bateram no teto da igreja e faziam barulho no culto, aquilo que incomodava muito. E aquilo me deixou muito assim, incomodado, sabe? Com aquela situação. E o presbítero Ferreira, que estava do meu lado, ele dizia assim, olha, estamos incomodando a vizinha, e logo ela vai ter polícia aqui, vai fechar essa porta, e vai ficar feio para nós. O que ela vai fazer? Aí, irmão, naquele momento, já fazia uns 2, 3 dias que estava incomodado, era domingo à tarde, era 5 horas da tarde, mais ou menos, 5h30, acabava o culto, era 6 horas, a gente ia para a Canessa. Aquilo me incomodou muito. Aí eu falei para a igreja, falei, olha, irmão, eu sei que Deus abriu essa porta, mas Deus tem um lugar melhor. Eu vou profetizar com os olhos abertos. Se Deus está nesse negócio, ou eles vão mudar, ou a igreja vai sair desses 20, 30 dias, vai sair daqui. E quando eu disse isso, irmão, naquela mesma semana, Deus falou comigo, mostrou um salão lindo, rapaz. Um salão amplo, o dobro. Orei ao Senhor, Deus me mostrou um salão muito bonito, carpetado o púlpito, uma coisa linda. Aí eu disse para os irmãos, Deus já nos mostrou um novo templo e nós vamos para lá. Depois da uns 15 dias mudamos, esse templo que está lá até hoje, um templo bonito, falei para o Senhor Ezequias, e nós mudamos para lá. Oramos, o Senhor nos mostrou e realmente está lá o trabalho que Deus tem nos dado a nós, realmente um lugar maravilhoso. Isso foi a maravilha que Deus fez, mostrado e realmente fizemos o trabalho. Que resultado muito positivo, hein? Muito positivo. Agora, pastor Manuel, eu quero fazer uma pergunta primeiro à irmã Fátima. A gente sabe, irmã Fátima, no ministério, o quanto é importante o trabalho da esposa. Eu sou dirigente, meus companheiros também, e a gente sabe o quanto é importante a esposa ao lado do marido. Eu vejo isso na irmã Ruth, apoiando o pastor, e isso acontece com todos os dirigentes. Então, sempre tem algo que marca a vida da esposa também. Durante esse tempo, aqui, a irmã serviu a Deus ali, tem um testemunho que marcou a vida da irmã, marcou o trabalho ali em Portugal? Sim, tem vários, mas tem um da igreja, era uma criança de 5 anos, mais ou menos, e às vezes eu ficava na classe com eles. Sim. E tinha brinquedos. E essa criança não é brasileiro, e nem português também. E ele pegava, quando acabava o culto, ele falava assim para mim, eu vou roubar os brinquedos. E colocava dentro da roupinha, que ele estava de roupinha de frio, e ele levava embora mesmo. Aí eu comecei a ensinar ele. Eu falei, não pode, o Papai do Céu não gosta que faz isso. E passou, eu me esqueci. E ele tinha uma amiguinha que sentava do lado dele. Eram ciganos. E a amiguinha dele deixou dinheiro em cima do banco. Aí alguém falou para ele, um parente dele disse para ele, pegue esse dinheiro. Ele falou, não posso pegar, eu não posso pegar. Então, através do ensinamento, ele sendo pequeno, a gente ensinou ele que não podia pegar e ele aprendeu. E hoje ele já deve estar grande, mas nessa época ele tinha só 5 anos. E isso daí marcou na criança, que vale a pena ensinar os filhos. Às vezes falar não adianta. É bom, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Exatamente. E o senhor, pastor Manuel, eu acredito que muitos testemunhos, muitos milagres aconteceram lá. Qual o testemunho que marcou bastante o trabalho do senhor ali, pastor Manuel? Eu vou ter 2 testemunhos, mas quero dizer aqui para o irmão o seguinte, o resultado positivo que eu deixei em Portugal, irmão, foi uma coisa linda. Ali não tinha escola bíblica dominical, e eu implantei a escola bíblica dominical
né? Era no domingo de manhã, e ali vinha muitas pessoas, irmão, chegaram-se mais ou menos 25, 30 pessoas para ouvir a escola bíblica dominical, vinha dirigindo outras congregações, então vinha muita gente, e ali eu ensinava a palavra do Senhor, né? Tinha uma portuguesa que era testemunha de Jeová, nós trouxemos ela para a igreja, batizamos ela me ajudava. Então eu vi ali a implantação da escola bíblica dominical, foi uma coisa linda, irmão, uma coisa linda. Deus tem abençoado grandemente. E eu vi aqueles irmãos, filhos das igrejas, ali aprender a palavra do Senhor. E agora o testemunho que marcou, irmão, mesmo, na minha vida, que marcou, foi 2 testemunhos. O primeiro foi sobre o aluguel do templo. Eu cheguei o dono do aluguel, do templo, São José, e me disseram para mim, falaram, pastor Manuel, quando o português dá um preço, eles não voltam para trás. De maneira nenhuma, não voltam para trás. Você não adianta querer falar que eles ficam bravos. Eles não voltam para trás. Então, eu fui para alugar esse salão que Deus tinha mostrado para mim, e eu orei a Deus. Porque no primeiro tempo eu pagava 650 euros, não lembro disso aí, 650 euros. Eu orei a Deus e falei, Senhor, se eu me mostrasse esse templo, eu não vou pagar mais do que 700 euros. Isso é um pacto que estou fazendo. Eu pagava 650 lá, agora se eu me mostrou esse templo, eu não vou pagar mais do que 700 euros, não vou pagar. Não tenho condições para isso. Aí eu fui conversar com esse senhor, chama José, em português. Aí fui lá e eu falei, eu vou alugar o salão. Quanto que fica o aluguel? Falei, aluguel a 1.100 euros. Eu falei, 1.100 euros? É. Eu falei, mas não tem como se descontar um pouco, não? Ele lutou para lá, lutou para cá, foi para lá, veio para cá, ele chegou 950 euros, eu não posso ter mais um centavo. Não posso ter mais nem um centavo. Aí eu falei, para mim não vai dar. Eu não tenho condições de pagar isso daí. Não adianta fechar o negócio do senhor, eu não tenho condições de pagar. Então, para mim não dá. E fui conversando com ele, ele correu para lá, correu para cá, eu fiz que ir embora, cheguei na porta, orei em espírito, falei, Deus, eu disse ao Senhor que só posso pagar 700 euros, ele está pedindo 950, o máximo era 1.100, eu não vou pagar. Fala no coração desse português, Jesus. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ele falou assim, vamos fechar o negócio, pastor? Eu falei, não vou fechar, porque é muito caro, eu não tenho condições de pagar, então para mim não vai dar. Para mim não vai dar. Aí ele falou para mim assim, olha, eu gostei da sua conversa, vi que o senhor é um homem muito sério, fala aquilo que sente, faça uma coisa, quanto você pode pagar no templo? Eu falei, senhor José, a propriedade é sua, não posso valorizar. Não, eu estou mandando, quanto você pode pagar? Bom, o senhor está mandando, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Posso falar? Pode. 700 euros é o máximo que eu vou pagar. Está fechado o negócio. Vamos fazer o contrato. Glória a Deus. Eu não vou suspender dentro de um ano e meio um centavo. É 700 euros. Glorifiquei a Deus e falei língua naquela hora, irmão. Falei língua. Deus fez esse grande milagre, irmão. Eu vejo um grande milagre que Deus faz. Eu louvo a Deus por isso. E o segundo testemunho, irmão, é que eu pedi a Deus que Ele alegrasse o meu coração. Deus alegre meu coração. Deus alegre meu coração. E chegou o mês de outubro, eu recebi um telefone do Brasil. Era meu filho que estava telefonando para mim. E naquele mês eu estava marcando o primeiro batismo. Então ele telefonou para mim e disse, pai, porventura o senhor vai fazer algum batismo esse mês por aí? Eu falei, eu vou fazer agora na primeira quinzena de outubro. Ele falou para mim assim, eu posso ir a Portugal com a minha esposa, o senhor batiza nós? Se eu pedir a Deus para ligar meu coração, imagina só, que alegria. Aí então, ele chegou, uns 10 dias antes do batismo, comprei a piscina, preparei, e aí batizando eles, irmão, chorando.
de manhã no domingo, batizando ele, e à noite veio a Santa Ceia. Irmão, foi uma alegria, foi um contentamento, foi um gozo na minha alma, que eu pedi a Deus que alegrasse meu coração. Agora imagina aqui batizando meu filho, batizando a minha nora, dando no Santa Ceia no domingo à noite. Irmão, Deus transbordou de alegria no meu coração, e isso eu sinto até hoje, essa alegria imensa dentro do meu coração, que Deus tem feito na nossa vida. Bem, pastores. Glória a Deus. Olha, pastor Fátima, eu fico aqui emocionado com esses testemunhos que vocês estão contando, porque realmente isso prova que Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido casal, alguém às vezes costuma nos perguntar ou costuma questionar por que a igreja tem que estar fazendo a obra missionária, tem tanta gente para ser evangelizada aqui, por que a igreja precisa estar evangelizando? Vocês que estiveram no campo missionário, se vocês puderem responder essa pergunta, por que a igreja deve continuar fazendo a obra missionária? Por que a igreja deve continuar fazendo a obra missionária, irmão? Sim, pastor. Isso é para a expansão do seu reino aqui na terra, para ganhar almas para Deus. Então essa é uma necessidade da obra missionária, para expandir sobre a terra o reino de Deus e tirando as almas do poder de Satanás para levar para Deus. Esse é o grande trabalho missionário e que deve expandir sobre a face da terra. Isso é uma grande obra. Glória ao nome do Senhor. Parabéns. Pastor Manuel, nós estamos caminhando para o término da nossa entrevista, mas temos mais algumas coisinhas aqui a lhe perguntar. A gente sabe, pastor Manuel, o quanto é importante o missionário ir, mas ele ter um suporte, ter a retaguarda. A igreja preparando o missionário. Gostaria que o senhor dissesse por que a igreja deve continuar orando e contribuindo para a realização da obra missionária. É importante esse apoio, essa parceria com a igreja, pastor Manuel? E muito, irmão. E muito. Muito mesmo, porque se é oração, isso é contribuição, não faz a obra missionária de maneira nenhuma. Então tem que ter a oração, a contribuição, o carnê missionário. Sem ela, não tem o sustento para enviar missionário. Então tu tem que ter muita oração, a contribuição, o carnê missionário. Aí sim, a igreja tem a condição de enviar o missionário e sustentá-los através da nossa contribuição. Eu volto porque atrás, eu estava lá em Portugal, eu sempre dizia, eu vou aplicar esse dinheiro na obra, porque eu sei, muitos irmãozinhos estão contribuindo com a sua oferta, com o seu carnê missionário, e tenho que valorizar, porque ele é que nos sustenta na oração, na contribuição, né? Fazendo a visita. Isso, irmão, nos alegrava muito o nosso coração, e a gente orava pelos irmãos, né? Que seja um real, ou que seja dois, mas a mim eu honrava, porque eu sabia que ele estava sustentando nós com aquele dinheiro, com aquela missão. Ali nós estávamos fazendo o trabalho missionário. Maravilha. Pastor Manuel, acho que a gente teve um problema no som, eu não consegui ouvir, eu creio que o senhor respondeu. Quanto tempo mesmo o senhor serviu a Deus? Quanto tempo o casal serviu a Deus ali em Portugal? Olha, irmão, contando direitinho os dias e horas, eu fiquei lá em Portugal 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses que eu lá em Portugal, deu para ter uma experiência boa, né? Uma experiência maravilhosa que Deus me nos dado. Então, não foi muito dinheiro. Eu cheguei a fazer 3 anos. Foi 2 anos e 10 meses que eu estive lá em Portugal. Aí, quando o pastor Ezequiel apareceu lá, ele disse para mim,
vamos voltar, Manuel, para o Brasil? Eu falei, vamos. Aí ele falou, você fez um trabalho maravilhoso. Eu me lembro até hoje, pastor. Isso para a glória de Deus, né? A gente conta aquilo que foi, que era, pode aumentar. E ele falou para mim assim, bom, Manuel, você é um aprovado dos aprovados. Está aprovado? Você honrou aquilo que nós esperávamos. Isso me alegrou muito. Me alegrou muito. Como se fosse hoje, quando o pastor Ezequias tratou do retorno do Senhor ao Brasil, do casal, né? E ele disse exatamente isso, que o Senhor fez um excelente trabalho naquele país. Foi. Marcos ficaram ali, pastor. Eu acredito que o casal voltou e voltou com saudade do campo missionário. Isso acontece com o pastor Gessé. Que o povo português é um povo muito amável, né, pastor? Tem seus problemas, suas dificuldades ali, mas é um povo muito bom e são almas especiais para nosso Deus, né? Então, glória ao nome do Senhor. O Senhor foi um braço da igreja de Jundiaí, junto com a irmã Fátima, ali naquele país. Glória ao nome do Senhor. Eu costumo sempre dizer que cada um na obra de Deus faz a sua parte, a sua etapa. E o Senhor cumpriu essa etapa, Fátima, e hoje alguém está dando continuidade ao plantio que o casal fez ali naquele país. Irmã Fátima, gostaríamos que a senhora fizesse as suas considerações finais. Nós estamos tão felizes ouvir o casal, teríamos muito mais a ouvir nessa noite, mas eu acredito que teremos outras oportunidades. Eu creio que a organização desse programa, em outras oportunidades, estaremos aqui ouvindo o casal novamente. Então, gostaria que a irmã fizesse as suas considerações. De repente, se a irmã quer falar algo que a irmã não falou, a irmã tem plena liberdade para as suas considerações finais. Ok. Eu agradeço, né, todos os pastores, nossos pastor Ezequias e família, pastor Eliseu dos Santos, que correu muito com a gente também, e família, o pastor Luiz Moreira, também correu muito com a gente, e todos os missionários que às vezes nos visitavam, a Raquel e o esposo, a Josi, o esposo, o pastor Sidney, o Haroldo, e era muito bom quando esses pastores chegavam lá. Alguns amigos também foram, os filhos do Manuel, e para mim era gostoso quando eles estavam lá, a gente sentia segurança, principalmente quando era o pastor Ezequias. Quando ele vinha embora, eu me sentia insegura. Era muito bom ter o pastor Ezequias com a irmã Ruth com a gente. Então eu sou muito grata a Deus por todos que nos visitaram em Portugal. E sou grata a Deus também por Portugal, por nos ter aceitado, pelos irmãos de Portugal, pelos portugueses que ficaram ali. Eu costumo dizer que ali ficaram filhos que bondosamente o Senhor nos deu. Amo todos eles em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmã Fátima. Lindo ouvir isso, viu? Pastor Manuel, por gentileza, meu pastor, as suas considerações finais. As minhas considerações finais, pastor, é o seguinte: toda a igreja deve estar empenhada com a obra missionária, porque se não tiver ela, a igreja está incompleta, né? Então toda a igreja deve estar empenhada pela obra missionária, porque se nós não fizermos isso, ela está incompleta. Mas como devemos nós cumprir o que Jesus diz? Ide pregar o evangelho. Então, eu acho que toda a igreja, ela deve estar empenhada e fazer o que Jesus disse: ide pregar por todo mundo a palavra do Senhor. Então, fizemos a nossa parte, pouco tempo, não sei se ainda irei, mas eu tenho um grande desejo ainda de estar fazendo esse trabalho, cumprir o ID de Jesus. Então, toda a igreja deve realmente ter
convicção no seu coração de fazer a obra missionária. Então ela está completa. Se não tiver, ela está incompleta. Isso é minha consideração. Verdade, verdade. O senhor falou algo muito forte, muito importante. Toda a igreja. Porque a obra de missionária é muitos fazendo um pouquinho, né, pastor? E não poucos fazendo. Nosso pastor Ezequias sempre fala isso, né? E é importante, nós temos tristes relatos de igrejas que faziam um grande trabalho missionário, mas depois, por algum motivo, deixaram de fazer a obra missionária, recolher os missionários. Essas igrejas sofreram muito, o fim não foi muito bom. A gente tem notícias que poderíamos falar de diversas igrejas que não se empenharam na obra, uma vez que o senhor disse muito bem, é imperativo que Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo e pregai no Evangelho. Por isso nós louvamos, né, pastor Manuel e irmã Fátima, e os missionários que estão no campo. Hoje vocês voltaram, exemplo do pastor Pedro, da irmã, pastor Lázaro, irmã Dioso, pastor Gessé, pastor Sérgio que voltou, muitos voltaram, né? Mas hoje muitos continuam fazendo a obra do Senhor, né? É verdade. Dando continuidade ao ID. Eu me alegro, pastor Manuel e irmã Fátima, por pertencer a uma igreja. Fazer parte, Deus tem nos colocado esse desejo no coração de sempre cobrir a obra missionária com as nossas orações, com as minhas orações, da minha esposa, e as nossas contribuições. Elas são poucas, mas é cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue juntar muita coisa. Consegue e levando uma tranquilidade, porque eu tive o privilégio de auxiliar o nosso pastor na Neymar, e a gente via a preocupação do pastor em dar uma tranquilidade aos nossos missionários. Vocês são louvados seja o nome do Senhor. Pastor Manuel, irmã Fátima, que Deus abençoe vocês. Como foi bom entrevistar vocês. Eu digo que, mais uma vez, eu sou privilegiado. Não é fácil de ser pastor Eliseu, não é muito a minha praia, né? Mas sempre a gente está aqui para tentar ajudar. Mas eu acabo sendo beneficiado, abençoado, e o meu coração, quando eu ouço assim pessoas, cada sexta-feira que eu ouço, a minha chama arde mais ainda, porque o Senhor, Ele tem chamado a gente para abraçar essa obra, né? Louvado seja. Há muitos perdidos. O hino 449 foi muito claro. Há muitos à beira da estrada. Portanto, que Deus abençoe, pastor Manuel. Amém. O senhor fica conosco. Eu gostaria muito que o senhor fizesse a oração final. Eu vou apresentar os pedidos, né? Chegaram aqui. E depois eu quero que o senhor encerre esta entrevista, esta apresentação, orando ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, irmã Fátima. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Falando da saúde do casal. É muito bom, nós temos um carinho muito especial por vocês. Viu, irmã Fátima? E nós por vocês. Ele vai lhe pedir de oração. Chegamos ao fim de mais uma entrevista missionária, hoje com o casal pastor Manuel Vicente e a sua esposa, a irmã Fátima Vieira Vicente, trazendo-nos algo muito importante da obra de Deus e falar da importância da igreja continuar apoiando esse trabalho. Queremos mais uma vez agradecer todos que estiveram conosco. Queremos agradecer os irmãos que estão em outros países, que ficaram ligadinhos conosco. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo transtorno que nós tivemos, o problema técnico, e muitos irmãos ficaram sem o áudio, né? Mas graças a Deus que os nossos técnicos rapidinho resolveram, mas nós pedimos as desculpas a todos os irmãos. Fiquem sempre conosco, nós sempre temos os avisos das transmissões, todas as feiras nós temos uma entrevista muito importante. É importante que nós, mantenedores da obra do Senhor, e aqueles que ainda não são, que a gente fique atento às necessidades da obra missionária. Que Deus abençoe mais uma vez a todos os irmãos. Irmãos,
nós queremos, nesse momento, apresentar os pedidos de oração. Chegou aqui para mim a nossa querida jovem Raíssa Rodrigues, ela é ali da congregação do Jardim do Lago, ela faz parte da equipe que está sendo liderada pela irmã Luciene, e ela anotou os pedidos da plataforma YouTube, está aqui. A irmã Maria de Lourdes Munhoz, ela pede oração para a família, para que o Senhor salve. Olha aí, nós estamos falando da importância, a irmã pedindo a oração para o Senhor salvar. A irmã Vera Cardoso, ela pede oração em favor da família, o esposo Tiago e a filha Rafaela. O Senhor conhece o problema. A irmã Francisca Dionísio pede oração em favor da família, o Daniel, o Miguel, Silvano, salvação em meu favor. Não é Silvano, é salvação em favor. E a Célia Souza Paula pede oração para a mãe Catarina. Através do Facebook, anotação pela nossa irmã Maísa, ali da congregação da Vila Hortolândia, mas nós não tivemos nenhum pedido de oração. Mas nós vamos, nessa oração, o pastor Manuel vai apresentar as pessoas que não apresentaram aqui os pedidos. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade para apresentar, mas precisam das orações da igreja. Mais uma vez, agradeço que ficou ali o tempo todo anotando os pedidos, que Deus recompense grandemente a vida de vocês. Queremos, mais uma vez, deixar aqui os nossos agradecimentos ao nosso querido pastor Ezequias por permitir, mais uma vez, estar aqui representando o ministério nesta noite. Que Deus abençoe todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, todos os contribuintes. E eu quero dizer, mais uma vez, se você ainda não faz parte do grupo de contribuintes, junte-se a nós, a obra missionária. O Senhor conta com cada um de nós. Qualquer valor é muito importante para a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pastor Manuel, por gentileza, o senhor pode orar a Deus e ministrar-nos a bênção apostólica. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, mais uma vez entramos na tua presença neste momento, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida, aquele que está na escuta dessa entrevista. Todos aqueles que pediram oração, Senhor, seja enfermidade, seja curada nesta noite. Que nesta noite que tuas mãos têm estendido para salvar almas. Ó Deus, abençoa cada contribuinte, contribuindo com a tua obra missionária, Senhor. Estenda tuas mãos, multiplicando seus salários, suas vidas. Abençoa, Senhor, a comissão missionária da congregação, Senhor. E da igreja santa. Abençoando cada um dos teus filhos que está diante desse trabalho missionário. Deus, estenda tuas mãos, abençoando cada um dos teus filhos, derramando sobre as bênçãos celestiais. Ó Deus, abençoa cada irmão que está enfermo, no leito da enfermidade. Que o Senhor possa curar nesta noite, levantar no leito da enfermidade, Senhor. Dá saúde para aquelas irmãs que pediram, aqueles que estão com problemas, seja selecionado, meu Deus. Por nós te pedimos, porque nós cremos em Ti, ó Deus, que as tuas mãos estão estendidas para curar as enfermidades, para salvar almas, para fazer obras grandes, maravilhosas. Abençoa cada missionário que está no trabalho. Nós sabemos, Senhor, quanto sofrimento que ele encontrar, mas Deus está na frente de todos aqueles missionários, abençoando, dando força para que possa levar avante a tua palavra. Abençoa cada missionário, cada real, Senhor, que é aplicado sobre a missão, multiplique e abençoa, Pai. Nós te pedimos todas as bênçãos do céu, derramadas copiosamente nos lares de cada um de teus filhos, é que nós te pedimos, ó Pai, estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo. Amém. Glória a Deus. Amém.